O RC em Ação voltou com mais um novo vídeo para vocês. Ninguém imaginava que um cantor romântico pudesse provocar reações tão intensas a ponto de transformar vidas inteiras. Mas Roberto Carlos nunca foi apenas um cantor. Ele se tornou um símbolo emocional para milhões de mulheres que encontravam nas músicas dele algo que ninguém mais conseguia oferecer. Em cada apresentação, em cada aparição pública, existiam olhares desesperados tentando alcançar um segundo de atenção. Algumas fãs choravam antes mesmo dele entrar no palco. Outras tremiam. E havia aquelas que simplesmente perdiam o controle. O mais impressionante é que isso acontecia muito antes das redes sociais existirem. Era uma paixão construída na força da voz, das cartas enviadas pelo correio e da imaginação alimentada pela televisão, enquanto o Brasil via Roberto Carlos como um ídolo, elegante e reservado. Bastidores escondiam histórias inacreditáveis. Existiam fãs que viajavam milhares de quilômetros apenas para ficar alguns segundos perto do carro dele. Algumas decoravam placas, horários de voos e até rotinas de hotéis. O que parecia admiração começou, aos poucos, a ultrapassar limites que assustavam até pessoas próximas do cantor. E foi justamente numa dessas situações que um episódio quase inacreditável aconteceu em uma noite de show lotado. Durante uma apresentação, seguranças perceberam uma mulher tentando subir no palco de maneira desesperada. Ela gritava o nome de Roberto Carlos, como se estivesse vivendo um colapso emocional. Não era apenas empolgação, era algo muito mais profundo. Quando foi impedida pelos seguranças, ela caiu de joelhos chorando e repetindo que precisava tocar na mão dele antes de morrer. O público ficou em choque. Alguns acharam um exagero, outros começaram a chorar junto. Mas o que ninguém sabia era que aquela mulher carregava, dentro da bolsa, dezenas de cartas nunca entregues ao cantor. As cartas foram descobertas depois da confusão. Algumas tinham páginas inteiras escritas com batom vermelho. Outras continham fotos antigas, recortadas de revistas. Havia declarações intensas, pedidos de casamento e promessas absurdas de devoção eterna. Aquilo deixou a equipe de Roberto Carlos assustada, porque mostrava algo que poucos percebiam. Para certas fãs, ele não era apenas um artista, ele representava um amor impossível, quase espiritual, e isso criava situações imprevisíveis, que começavam a fugir completamente do controle. Naquela época, os hotéis onde Roberto Carlos se hospedava precisavam reforçar discretamente a segurança. Funcionários eram orientados a não revelar números de quartos. Algumas fãs tentavam subornar recepcionistas apenas para descobrir informações sobre ele. Em certos casos, mulheres passavam horas sentadas em lobbies esperando um simples elevador abrir. Parecia exagero, mas o que vinha depois deixaria até pessoas próximas do cantor completamente sem reação. Uma fã conseguiu descobrir o hotel onde Roberto Carlos passaria apenas uma noite antes de seguir viagem para outro estado. Ela viajou sem avisar a família, levou poucas roupas e ficou sentada na entrada do hotel desde a madrugada. Quando o cantor chegou, ela começou a chorar compulsivamente. Seguranças tentaram afastá-la, mas Roberto pediu calma e acenou rapidamente. Aquele simples gesto mudou a vida dela. Dias depois, familiares relataram que a mulher dizia para todos que havia vivido o momento mais importante da existência. Essas histórias se multiplicavam silenciosamente pelo Brasil inteiro. Existiam fãs que guardavam flores secas jogadas no palco por décadas. Outras mantinham cadernos inteiros com reportagens recortadas sobre cada passo do cantor. Algumas sabiam datas, roupas e detalhes de shows com uma precisão impressionante. Era uma conexão emocional tão intensa que ultrapassava a lógica. E quanto mais Roberto Carlos se tornava misterioso e reservado, mais o imaginário dessas mulheres crescia. Mas havia também um lado sombrio nessa devoção. Pessoas próximas começaram a perceber que algumas fãs criavam fantasias perigosas. Certas mulheres acreditavam ter uma ligação secreta com o cantor. Outras tinham ciúmes absurdos de qualquer pessoa vista perto dele. E, em um episódio específico, uma simples aparição feminina ao lado de Roberto Carlos provocou uma reação tão extrema que a situação precisou ser contida rapidamente. Durante um evento fechado, uma admiradora viu Roberto Carlos conversando amigavelmente com uma mulher elegante da alta sociedade. Aquilo foi suficiente para despertar uma explosão emocional
inesperada. A fã começou a gritar dizendo que ninguém amava Roberto mais do que ela. Pessoas ao redor ficaram assustadas, porque a situação saiu completamente do normal em poucos segundos. E o mais impressionante veio depois, quando descobriram que aquela mesma mulher acompanhava o cantor havia anos, sem que ninguém percebesse. A partir dali, a equipe de Roberto Carlos entendeu que a idolatria em torno dele tinha ultrapassado fronteiras emocionais muito perigosas. Mas o que ninguém imaginava era que as histórias mais inacreditáveis ainda estavam por vir. Porque existia uma fã que atravessaria limites tão extremos que até hoje muita gente custa acreditar no que aconteceu. O Brasil inteiro acompanhava a carreira de Roberto Carlos pela televisão, mas algumas pessoas levavam aquela admiração para um nível completamente inimaginável. Entre tantas histórias escondidas nos bastidores, uma delas deixou familiares, jornalistas e até membros da equipe do cantor profundamente abalados. Era a história de uma mulher que abandonou a própria rotina para seguir Roberto Carlos pelo país inteiro, sem avisar ninguém. Tudo começou de maneira aparentemente inocente. Ela assistiu a um show e saiu completamente transformada. Amigos perceberam que a vida dela começou a girar apenas em torno do cantor. O quarto passou a ser tomado por fotos, discos, fitas e reportagens. Ela economizava dinheiro durante meses, apenas para tentar assistir novas apresentações. O problema é que aquilo deixou de ser um hobby e virou uma obsessão silenciosa, que crescia a cada dia. A família percebeu mudanças estranhas. A mulher começou a faltar compromissos importantes, se afastou de amigos e passou a viver praticamente em função das agendas de Roberto Carlos. Quando alguém criticava o cantor, ela reagia de maneira descontrolada. Era como se defendesse alguém extremamente próximo, mas ninguém imaginava até onde aquela devoção seria capaz de chegar. E tudo explodiu quando Roberto iniciou uma sequência de apresentações em diferentes estados brasileiros. Sem avisar ninguém, ela saiu de casa levando poucas roupas e algum dinheiro escondido. A família entrou em desespero porque durante dias não conseguiu descobrir onde ela estava. Enquanto isso, a mulher seguia viajando atrás dos shows de Roberto Carlos, como se estivesse vivendo uma missão pessoal. Dormia em rodoviárias, economizava comida e enfrentava viagens cansativas apenas para ficar algumas horas perto do hotel onde ele estivesse hospedado. Em um dos shows, funcionários perceberam uma presença constante na entrada lateral do local. Era sempre a mesma mulher, sempre emocionada, sempre tentando se aproximar discretamente. Ela conhecia horários, movimentações da equipe e até caminhos utilizados pelos carros. Aquilo começou a preocupar seguranças, porque parecia impossível alguém acompanhar tantos detalhes sem dedicação total. Mas o momento mais assustador aconteceu numa madrugada silenciosa. Um segurança encontrou a mulher sentada próxima ao estacionamento reservado da equipe. Ela segurava um rádio portátil e um pequeno caderno cheio de anotações. Quando perguntaram o que fazia ali, respondeu calmamente que precisava proteger Roberto Carlos, porque existiam pessoas querendo afastá-lo dela. Aquela frase mudou completamente o clima da situação. Pela primeira vez, a obsessão parecia ultrapassar um limite emocional muito perigoso. Mesmo assim, Roberto Carlos tentou lidar com situações assim sempre de maneira humana e respeitosa. Pessoas próximas relatam que ele tinha consciência do amor intenso das fãs, mas também entendia que muitas carregavam carências profundas. Talvez por isso evitasse reações agressivas ou humilhantes. Só que existiam casos em que a emoção tomava proporções imprevisíveis, e essa mulher ainda causaria outro episódio inacreditável. Dias depois, ela conseguiu se aproximar da entrada de um hotel no momento exato em que Roberto Carlos chegava. Ao vê-lo, começou a chorar compulsivamente e disse que havia abandonado tudo para ficar perto dele. Funcionários ficaram sem reação porque a sinceridade daquela frase parecia assustadoramente real. O cantor apenas acenou discretamente antes de entrar, mas aquele pequeno gesto foi suficiente para que ela interpretasse aquilo como um sinal especial. Quando finalmente a família conseguiu encontrá-la, o choque foi enorme. Ela estava emocionalmente exausta, mas ainda afirmava que ninguém entendia o amor verdadeiro que sentia por Roberto Carlos. Essa história correu silenciosamente entre bastidores e revelou algo que pouca gente enxergava diante do glamour dos palcos. A idolatria extrema podia consumir completamente a vida de certas pessoas. E justamente quando parecia impossível ouvir algo mais intenso,
Surgiu outra história ainda mais inacreditável. Uma fã que transformou a própria casa em um verdadeiro santuário dedicado exclusivamente a Roberto Carlos. Quando algumas pessoas diziam que Roberto Carlos era tratado como um rei, muita gente imaginava apenas uma forma exagerada de falar sobre popularidade. Mas existiam fãs que realmente construíam a vida inteira ao redor da figura dele. Entre tantas histórias surpreendentes, uma delas chamou a atenção até de pessoas acostumadas com idolatria extrema. Era a mulher que transformou a própria casa em um verdadeiro templo dedicado ao cantor. Tudo começou com pequenos objetos, um disco guardado com carinho. Depois vieram revistas antigas, fotografias raras e recortes de jornais. Aos poucos, o espaço começou a mudar completamente. Paredes ficaram cobertas por imagens de Roberto Carlos em diferentes épocas. Existiam quadros, pôsteres, capas de revistas e até fitas organizadas como relíquias sagradas. Para visitantes, aquilo parecia um museu particular, mas para ela, era muito mais profundo. A mulher dizia sentir paz ao olhar para as fotos do cantor em momentos difíceis da vida. Passava horas ouvindo músicas dele sozinha no quarto. Amigos próximos afirmavam que ela acreditava existir uma ligação espiritual entre os dois. E quanto mais os anos passavam, mais intensa aquela conexão parecia se tornar. O detalhe impressionante é que poucas pessoas tinham autorização para entrar na casa. Quem conseguiu visitar o local descreveu algo quase inacreditável. Existia um cômodo inteiro reservado apenas para objetos relacionados a Roberto Carlos. Algumas roupas azuis eram guardadas como peças especiais por causa da associação com o cantor. Flores eram colocadas diante de fotografias. Cartas nunca enviadas permaneciam organizadas em caixas cuidadosamente fechadas. E havia um detalhe que assustava qualquer visitante logo nos primeiros minutos. Em uma parede específica, ela mantinha dezenas de fotos do cantor acompanhadas de frases escritas à mão. Algumas diziam que o amor verdadeiro nunca morre. Outras falavam sobre destino. Parecia que ela vivia emocionalmente dentro de uma história imaginária construída durante décadas. Mas o mais impressionante aconteceu quando jornalistas descobriram que aquela fã tinha tomado decisões radicais por causa dessa obsessão. Ela recusou relacionamentos amorosos porque dizia que ninguém poderia ocupar o espaço de Roberto Carlos em sua vida. Amigos tentaram ajudá-la, mas ela se afastava sempre que alguém criticava seu comportamento. Aos poucos, a obsessão virou isolamento. A casa deixou de ser apenas um espaço decorado e passou a representar um universo paralelo, onde o cantor ocupava o centro absoluto de tudo. Mesmo sem conhecer pessoalmente aquela mulher, Roberto Carlos acabava influenciando profundamente sua existência. Cada nova música lançada era tratada como um acontecimento emocional gigantesco. Quando surgiam notícias sobre problemas de saúde ou momentos difíceis do cantor, ela chorava como se estivesse vivendo aquilo ao lado dele. Pessoas próximas começaram a perceber que aquela devoção já havia ultrapassado completamente os limites normais da admiração. E então, surgiu um episódio ainda mais perturbador. Certo dia, um incêndio começou em parte da residência. Vizinhos correram para ajudar e perceberam algo chocante. Antes de salvar roupas ou documentos pessoais, a mulher tentou proteger caixas contendo materiais relacionados a Roberto Carlos. Aquilo deixou todos sem palavras. Era como se aquelas lembranças fossem mais importantes do que qualquer outra coisa. A repercussão silenciosa desse episódio assustou pessoas próximas, porque revelou o tamanho da dependência emocional criada ao longo dos anos. O cantor, sem saber, havia se tornado praticamente o eixo central da vida daquela fã. E histórias assim aconteciam em diferentes regiões do Brasil, sempre envoltas em mistério, emoção e exageros inacreditáveis. Mas nenhuma dessas histórias seria tão impactante quanto o caso da fã que conseguiu invadir uma área restrita apenas para ficar alguns segundos perto de Roberto Carlos. E o que aconteceu naquela noite virou assunto entre seguranças durante muito tempo. Naquela noite, o clima mudou completamente nos bastidores do show. Enquanto Roberto Carlos se preparava para entrar no palco, uma movimentação inesperada chamou a atenção da segurança. Uma mulher havia conseguido ultrapassar áreas proibidas, usando apenas a multidão como distração. Quando finalmente ficou cara a cara com o cantor por alguns segundos, começou a chorar de maneira descontrolada, dizendo que esperava aquele momento havia mais de 20 anos. O silêncio tomou conta do corredor. Até os seguranças ficaram sem reação,
diante da intensidade daquela cena. Depois do ocorrido, funcionários comentavam que nunca tinham visto alguém demonstrar uma devoção tão extrema. E talvez seja justamente isso que transforma Roberto Carlos em um fenômeno impossível de explicar. Porque, mais do que músicas, ele despertou emoções profundas que marcaram vidas inteiras. E agora eu quero saber de você. Qual dessas histórias mais te chocou? Você acha que algumas fãs realmente ultrapassaram todos os limites? Deixe sua opinião aqui nos comentários porque eu vou ler tudo. E já deixa o like, se inscreve no RC em Ação e ativa o sininho, porque as próximas histórias sobre o rei podem ser ainda mais inacreditáveis.